Olá, meu nome é Flávia Nascimento, eu estou na presidência da Rio Flor, com duas colegas aqui maravilhosas. Hoje estamos numa edição especial do nosso querido Café com Flor, né, que é um momento de troca, de compartilhar saberes, um momento assim de muito aconchego e de muito aprendizado, né? E hoje a gente quer falar um pouquinho de cromoterapia, né? Como pode ser importante esse recurso terapêutico junto à terapia floral e outras práticas, né? Os benefícios, tirar dúvidas, né? E também trazer algumas novidades, né? Como o nosso curso de cromoterapia, né? Que já lançamos, né? E no final também eu vou falar mais algumas coisas aí, algumas novidades aí da Rio Flor, né? Para eu não ficar falando muito, eu vou deixar as nossas colegas aí se apresentarem, conhecidas, colegas, mas que vão se apresentar novamente. Eu vou me Vai, apresentar bem Celinha. rapidinho. Eu sou Célia Gouveia, faço parte da Rio Flor e do Conaflor, e estou aqui responsável pela parte de ensino e pesquisa da Rio Flor e na presidência do Conaflor, cuidando aqui da união de todas as associações que existem no Brasil, né, que buscaram fazer parte desse conselho. Então, estou aqui para curtir um pouquinho esse papo de cromoterapia. Bom, e eu sou André Leandro, sou terapeuta floral, membro da Arte Flor, que é a Associação do Terapeuta Floral aqui do Sul, né? Já morei no Rio de Janeiro, lugar que eu amo, tem muitos amigos que moram aí, amigas aqui virtuais, mas que são grandes amigas, principalmente a Célia aqui, né? E também sou membro do SS Florais Conaflor. Além de terapeuta floral, eu trabalho com harmonização de ambientes, então eu uso as cores no ambiente. Então vai ser interessante aqui fazer umas perguntas, principalmente para a Célia, né? Tem diferença cor, tinta, cor, luz, iluminação do ambiente? Porque eu já usei tanto em harmonização de ambientes, como reikiana a gente já usou em atendimentos. E aí vou depois bater um papo conversando com a Célia aqui, se tem, qual é a influência, vale a pena, não vale a pena, né, Célia? Explica pra gente, né, que é a cromoterapia, né? Porque de repente a gente acha que é só uma luz, ou é cor do ambiente, ou é tudo. O que é a cromoterapia? A cromoterapia é tudo, né, gente? São vamos dizer assim, vários recursos que fazem esse conjunto, né, de recursos, né, de ferramentas para você chamar de cromoterapia. Usou cor dentro de um olhar terapêutico é cromoterapia, mas cada um desses recursos vai ter um papel diferente, né, na hora de, vamos dizer assim, de mobilizar as respostas, né, psicoemocionais e físicas também de cada indivíduo, né? Então, cor, pigmento, que é a cor que usa nos ambientes, na roupa, né, gente? Quando eu dou curso, a primeira tarefa dos participantes é fazer um inventário cromático da sua casa e do seu guarda-roupa. Aí é muito legal, né? Porque a gente não tem noção, né, de qual é o papel da cor na nossa vida. E isso é incrível, porque quais são as cores do ambiente da minha casa? Quais são as minhas cores preferidas da minha roupa? Às vezes dos objetos, né, gente, que a gente usa. É assim muito legal a gente tomar essa consciência. Isso, Sabe que é uma coisa pode falar. Sabe uma coisa interessante sobre isso? Que daí fala cor, pigmento, e a gente às vezes acaba lendo, essa cor aqui é boa para isso, aquela cor é boa para aquilo. Deixa eu só citar um exemplo aqui. Uma vez, uma cliente minha, ela estava estudando vestibular e leu que o amarelo era bom para estudo. O que que ela fez? Pintou o quarto de amarelo. Ela não dormia. Ela simplesmente não dormia, porque era um amarelo muito forte. Então, tem isso, né? O uso pontual da cor, mas quando ela é num ambiente, num ambiente que você vai ficar em imersão, imagine, ela não dormia. Assim como uma outra cliente gostava de rosa pink e pintou o quarto de rosa pink. Pergunta se ela dormia. Ela não conseguia dormir. Porque É, é como eu digo, eu brinco, a cor é uma vitamina, é como se fosse uma vitamina energética. Só que tudo que é em excesso. gotinhas, gotinhas. E no É que é caso de uma excesso. cliente também,
que queria, assim, vamos dizer, aquecer a relação, né, do casal e pintou o quarto de laranja. Porque laranja é segundo chakra, é o chakra ligado à atividade sexual, pintou o quarto de laranja. Foi o mesmo caso, né, gente? Loucura, né? Aí Então, eu falei para eu também tinha clientes que queriam pintar de vermelho. Aí eu dizia assim, gente, cara, tem um momento, mas tem um momento que quer relaxar. E aí, é, dependendo da pessoa, ela não vai conseguir relaxar. A cor a é, gente tem que dar dosa em outras coisas. De repente, uma cortina, uma colcha, bota nesse, sim, assim que tu pode trocar se não conseguir. Agora, é, todo o ambiente a gente tem que tomar cuidado. Mas isso a gente está falando da cor isso. assim como um todo, né? E isso é bem legal da gente conversar, né? Porque quando a pessoa tem uma ideia sobre os benefícios das cores, principalmente de leituras, né? Agora na rede social, uns informes, assim, mas, na verdade, a gente tem que ter muito cuidado, né, com o uso principalmente das cores quentes, né, que é amarelo, laranja, vermelho e seus derivados, né, que são podem levar a uma condição de tensão, de estresse. Agora, você imagina, isso é no pigmento, imagina isso na luz. Porque na luz, quando você aplica uma lâmpada, uma luz, mesmo agora com LED, antigamente a gente trabalhava com a lâmpada incandescente, né? Mesmo o LED é até legal quando se migrou para a lâmpada LED, né? Que a gente viu que, de fato, é a questão não é do calor, é do comprimento de onda mesmo. Quando você aplica aquele comprimento de onda, você tem um impacto muito grande no campo psicoemocional, nas atividades mentais, nas emoções e uma resposta física intensa, porque a luz penetra no nosso corpo. A luz é onda, ora partícula, ora onda. Quando ela está como onda, ela penetra no nosso corpo, ela atinge as nossas estruturas físicas, a nossa elaboração mental, o nosso campo emocional, e a gente tem respostas intensas. Eu Tá, tu tive sabe que uma uma coisa, aluna, oi, não, eu tive não, uma aluna que na aula, né, aplicou que ela tinha uma certa questão ali digestiva, intestinal, e aí, conforme a gente falou que era a regulação do sistema digestivo, e trabalhamos rapidamente com amarelo, e ela quis dar um banho de amarelo. Claro que ela nem chegou em casa, teve que saltar da condução e procurar, né, um banheiro no caminho, porque ela usou tanto, né? E usou disfarçada, que ela ficou ali, não vou resolver o meu problema, né? Então, você vê como é o impacto no corpo. A gente trabalhou muito isso, viu, gente? Luz tem uma ação quase que imediata para abaixar a pressão arterial, equilibrar o batimento cardíaco, liberar a respiração e ativar o sistema digestivo. Então, não pode ser usada de uma forma assim, com desconhecimento, irresponsável. E o pigmento, né, porque você está no lugar amarelo, o seu sistema digestivo vai ativar de uma forma muito rápida, mas a luz, né, a irradiação luminosa vai ter uma reação muito rápida, então faz diferença. A Fala água comigo. solarizada também, né, Celinha? Com Água cuidado, solar, né? água solarizada, porque é uma outra forma de uso, botar a água para pegar o sol. De acordo com a hora do dia, você tem uma maior presença de um determinado comprimento de onda. De 6 às 7 da manhã, é tal coisa, né? É onde aquele comprimento de onda está mais presente na irradiação solar. Então, você pode botar água ali para pegar a luz naqueles horários, ou pode botar num potezinho colorido, né? De vidro colorido, para pegar o sol, você pega aquele comprimento de onda da cor que está ali no vidro,
ou pode botar o cristal dentro d'água. Olha aí o floral, as essências florais e cristalinas. O princípio, né, do floral é a flor dentro da água pegando o sol. Qual é o impacto? O que está atuando naquela água, gente? É a cor daquela flor e a forma da flor. O Dr. Bach fez da castanheira, né, chestnut, ele fez red chestnut, white chestnut, sweet chestnut e chestnut bud. Então, ele usou a castanheira rosa, branca e vermelha. É a mesma planta, mas tem cores diferentes, tem funções, vai evocar conteúdos diferentes. Olha que lindo a gente estudar isso, né? Muito, e o cristal também, né? O cristal dentro d'água, a luz bateu, ele está ali emitindo aquela cor. É isso que é uma das coisas que vai impactar aquela água. Uma coisa, eu meio-dia eu faço suco e a minha pia pega muito sol, né? Eu fico sempre imaginando que aquele sol que tá entrando ali tá energizando o meu suco para a família, né? Mas uma coisa que eu ia falar Sim, da luz, que para a gente relaxar e dormir bem, a gente precisa de escuridão total. E hoje, o que que tem nos quartos das pessoas? É TV, não sei mais o que ligar. Sempre aquela luzinha ali. Aí a pessoa não relaxa e não sabe por quê. Porque tem aquela luzinha vermelha, ali, vermelha ainda por cima, influenciando o seu sono. Então, o ideal é não é, ter luz nenhuma. comprimento de onda azul, a luz azul do celular, né? Que também, naquele comprimento de onda, ela dá um impacto visual grande. Tem muitos estudos importantes, né, sobre a questão da luz. Assim, a gente precisa, de fato, estar informado e usar de uma forma terapêutica, E né? essa forma terapêutica, como é que ela é usada? Porque, por exemplo, é uma luz localizada, é a luz no ambiente, como é que funciona a cromoterapia num atendimento terapêutico? A gente escuta muito falar em várias publicações, escritos e depoimentos, a relação entre as cores e os chakras, né? E eu já vi até assim, tem como é que é aquela caneta que emite as cores dos chakras para você aplicar no chakra. Isso não é cromoterapia, tá? Porque a simples aplicação da cor naquele chakra não quer dizer que vai promover a saúde, né, e o equilíbrio, a harmonização daquelas estruturas ligadas àquele chakra, tá? Então, esse é um ponto começando aí. Quando a gente vai fazer uma sessão de cromoterapia, o que que a gente vai fazer? Primeiro, a gente precisa fazer uma entrevista, né, gente? Para saber como é que está a pessoa, quais são as questões psicoemocionais e físicas daquela pessoa, para a gente entender o que que ela precisa. É uma pessoa que está paradona, precisa de motivação, de energia, está sem vitalidade. É uma pessoa que está deprimida, triste, passou por algum trauma. É uma pessoa hiperativa, né? Quem trabalha com criança, cromo pode ser usado com criança. Crianças hiperativas, sem foco. Então, a gente precisa entender o que que aquela pessoa precisa. E, a partir daí, conhecendo o simbolismo e as propriedades das cores, a gente vai aplicar, né? No caso da cor-luz, é uma aplicação que é muito prática da gente enquanto terapeuta, seja terapeuta floral, reikiano, fisioterapeuta, pessoas que trabalham com outras práticas, né? Acupuntura, aurículo, e etc, 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 juntarem a cromo com essas práticas. A cor-luz é muito prática de você usar. Então, você vai lá, vai fazer o quê? Uma harmonização do campo dessa pessoa e vai aplicar aquela cor durante um tempo determinado, porque não pode ser cada cor, a cor não pode ficar lá um tempão. Você vai fazer movimentos para imprimir
né, uma onda no campo do indivíduo e vai trabalhar os sistemas físicos e aqueles sintomas de alterações emocionais e mentais, tá? Então, tem vários protocolos para você aplicar, que pode ser na pessoa sentadinha, pode ser na pessoa deitada na maca. Na maca é maravilhoso, né? E você aplica ali, a pessoa já apaga, relaxa normalmente e fica muito tranquila, serena, vitalizada. E Então, esse essa tipo de atendimento pode ser online ou não? É só presencial? não, esse não pode ser online. Esse Pois é. trabalho da Cromo Luz, ele é presencial. Então, por exemplo, a gente vai dar um cursinho, a pessoa vai aprender primeiro a descobrir qual é a função de cada cor dentro do nosso campo, tá? E vai aprender a aplicar, porque tem forma de aplicar. Tempo, tempo de aplicação. Ah, se eu vou aplicar no sistema nervoso, se eu vou aplicar no sistema respiratório, no sistema digestivo, se eu vou fortalecer o campo da pessoa, né? Porque às vezes a pessoa está com seu campo energético fragilizado. A pessoa precisa de um fortalecimento, tanto para a defesa energética, quanto para que ela se sinta fortalecida, limpeza do campo, né? Então, tem um tempo determinado e uma forma determinada de fazer essa aplicação. Agora, quando você faz um atendimento à distância, você pode orientar o seu cliente. Isso fatalmente acontece, né, gente? Mesmo que a gente atenda a pessoa presencialmente, a gente fala: olha, vamos botar uma lâmpadazinha azul no seu quarto, tantos minutos antes de deitar. Se é uma pessoa que tem várias questões ligadas à pressão arterial, vamos equilibrar a sua pressão arterial, temos esse recurso. Nada que possa trazer risco para a pessoa, mas às vezes a pessoa pode se autocuidar de uma forma orientada com as luzes, tá? Então, isso é um recurso muito legal, quartinho de bebê, né? Bebezinho, então, né, gente, responde imediatamente, né? Com uma lâmpadazinha azul bebê, limpando o quarto, né? 20 segundos, um banho de azul, tá? Tudo tempo marcado, né? Porque aí você fala, ah, é bom um azul, aí a pessoa vai ficar lá horas naquele. O excesso de azul deprime, aí a pessoa vai ficando devagar, devagar. Você É o pegou. que eu falo, é que nem cor de quarto, né? Aí aqui no sul a gente tem muitos gremistas e os colorados. O gremista é azul e o colorado é vermelho. E tem aqueles que querem pintar o quarto de azul e pintam de um azulão ou de vermelho. Só que nenhuma nem outra ajuda, né? Porque um vai deprê e o outro fica negativado. Então vamos equilibrar. Imagina aqui os flamenguistas. Pois é, a mesma coisa. Muito Botar estresse. um partido preto e vermelho, gente. Mas é que tá, a questão a gente tem que é a dosagem, né? É a Não que não vai dosagem. ter vermelho, que não vai usar o azul, mas é que o exagero, e depende também do biorritmo da pessoa, né? Às vezes a pessoa é mais Exato. devagar, até ela vai precisar de uma certa cor, mas também não vai exagerar no vermelho para Nada de superativar, né? vermelho, vamos dar um rosa, né, gente? Vamos assim, vamos amenizar a coisa. E assim, a pessoa muito ativada, eu vou botar um super azul, né? Não, calma, gente, Não, vamos dosar. É, como Usa cromo, né, que vai ajudar bastante a equilibrar. é um exemplo legal na hora do parto, né? Que você tem as cores para cada momento, né? Ah, que exatamente. Tem o legal. Ai, momento do acolhimento, tem o momento que a mulher precisa fazer força, precisa da energia e depois ela precisa ser acolhida, né? Ela Exato. ai, precisa... que Então, jóia. assim, Ai, a sonho. cromoterapia na maternidade, no parto, é lindo também de se ver. Ai, Muito que lindo. legal. A maternidade de Caxias tem aquelas lâmpadas, né, Ai, que A Flávia? gente vai, a gente agora fechamos um protocolo, a secretária já autorizou e agora vai ter cromoterapia 24 horas. A gestante chegou, ela vai receber a cromo.
Quer Ai, dizer, que são coisas que a legal. gente vai avançando e é um acolhimento tão bonito, né? É uma hora que de tanta ansiedade, tantos medos, né? E você poder acolher, tanto com as práticas, né? Com a cromo também é maravilhoso. Então, assim, a gente está bem empolgada para isso realmente acontecer. Muito legal. Tem que virar um documento, né, para poder compartilhar com os outros lugares. Tem que virar É, um trabalho, de exposição, né? Que tem pouco trabalho assim descritivo sobre a cromoterapia. sim. Então, tem o autor, que é o René Nunes, que é o autor que eu sou macaquinha de circo, amo, né? O René Nunes, adoro ele. É um cara que fez um estudo profundo, com orientação mesmo, inclusive intuitiva, espiritual. Ele tem um trabalho magnífico. Ai, desculpa aqui, peraí, magnífico com a cromoterapia dentro dos protocolos, tá? Então, mas a gente tem pouco material sério de É. cromoterapia, tá? Então, tem pouco material sério. Quando a gente fala até dos bastões, por isso que eu chamei a atenção, o bastão com cristal e luz, o cristal, ele ainda amplifica. Aí imagina, a gente está falando da luz vermelha. Aí um bastão com uma ponta de cristal com a luz vermelha e tacar lá no pontinho, né? Não é uma boa, né, gente? Tem que saber como usar. E normalmente os bastões são o quê? As 7 cores, né? A Então, tem que ter gente muito cuidado em nível terapêutico, assim como eu, como reikiana, a gente também usa as cores, embora na maioria das bibliografias se fala em determinadas cores, mas por estudo já vi que não necessariamente o chakra tal é cor tal e tal cor. E mesmo assim a gente tem que cuidar excesso de cores determinados. Eu sempre oriento os meus alunos tomar muito cuidado com os de cores, porque às vezes na intuição vem uma cor, mas para que eles entendam a qualidade daquela cor e se realmente vale mesmo intensificar aquela cor naquele chakra. A gente tem que ter muito cuidado, realmente. A cor é algo maravilhoso, é um recurso fantástico, mas tem que estudar, né? Tem Sim, que e isso entender. foi, mesmo. e foi até por isso que a gente conversou nessa linha de ter um curso, uma capacitação completa, né? Porque se você jogar lá no Google, você vai achar informação, use cor tal para isso, use, É o que eu falei. mas, E olha mas aí, não aí a vai pessoa estar usa em lá o excesso quando. tempo, as contraindicações, né? Então, assim, tem todos os detalhes. Então, assim, às vezes a coisa que você está usando, achando que está para o bem, né? Tá agravando e piorando. E depois você não vai saber lidar com aquilo, né? E fazendo uma capacitação completa, você vai dominar o assunto, vai saber o que você está fazendo, de que forma, orientar para fazer em casa, né, de forma correta. Então, assim, eu acho que o importante é uma boa capacitação mesmo para conhecer, que aí te dá até um caminho para você estudar mais, né? Você se aprimorar mais, mas você já tem uma base boa para poder saber o que pode fazer, o que não pode. Isso E mesmo. uma- E a gente pode até intuir que a pessoa está precisando da tal cor. Agora, quando eu foco meu pensamento numa determinada cor, eu estou produzindo amarelo, eu não estou produzindo a cor. Que a atividade mental, ela atrai o comprimento de onda do amarelo, que é do campo mental. E aí eu falo, nossa, essa pessoa precisa de azul, aí vou pensar no azul, azul, estou mandando amarelo, né? Então, esse também é um ensinamento importante. Então, se a pessoa está precisando de azul, eu vou aplicar reiki, eu posso pedir, né, ao universo que banhe essa pessoa de azul e entregar, em vez de ficar pensando naquela cor. Porque aonde que essa pessoa precisa mais de azul? A gente, às vezes, não sabe na hora que você está aplicando o reiki. Então, a gente pede para que a cor azul, se for para minha mestra sempre falava isso, que era bem legal. Gente, tudo que vocês pedem para uma pessoa durante o reiki, vocês têm que falar no final, se for para o bem da pessoa, né? Então, eu estou sentindo que ela precisa de azul. Então, que venha o azul
que possa ser encaminhado para onde ela precisa, se for para o bem dela. Pronto, já entreguei, porque às vezes a gente está pensando e a gente está achando que é a nossa intuição. Como nós somos assim, mini formiguinhas no universo, às vezes o que a gente pensa não é bem o que está acontecendo ali, né? Então a gente pede e fala, se for para o bem. Aí o próprio campo do rei que vai se encarregar de trazer a luz azul, de encaminhar para onde ela está precisando e vai até expandir aquilo dali, né? Então, a nossa intenção, ela é muito determinante quando a gente está usando essas ferramentas sutis. Então, a gente tem que ter muito cuidado e pensar. É até legal ter falado sobre isso, sobre o pensamento. Porque, por exemplo, quando a gente vai meditar nas cores, que é um outro trabalho da cromoterapia, né? Meditar na cor. Se eu vou ficar pensando no verde, eu vou ficar pensando, eu já entrei na faixa do amarelo, que é o do campo mental. Então, qual é o grande barato e insight de você meditar e se conectar com a cor? Fazer uma visualização criativa dos espaços da natureza que tem aquela cor. Então, outra opção de verde, vou visualizar aqui, relembrar, ou visualizar eu andando no espaço da natureza, cheia de matas, as árvores verdes, lindas. No curso, a gente também vai ver algumas meditações básicas para entrar em contato com as cores sem ser eu pensando no azul. Não vai conectar. Então, eu posso visualizar o quê? Um céu azul lindo. Ai, eu quando estava andando lá na praia, aquele céu azul maravilhoso, né? Aquela irradiação do sol suave, aquele amarelinho, né? A gente já tem um protocolo de ação. E aí eu vi aqui umas árvores lindas, umas flores cor-de-rosa caindo. Assim a cor vai invadindo você, né? Sim. Então, é bem legal esse trabalho também da meditação, que é muito, nossa, é muito produtivo. Enquanto eu estou aplicando o reiki, eu posso dirigir uma meditação para a pessoa se conectar com as cores e equilibrar todo o campo dela. Aí ela vê o céu azul, aí ela vê as águas lá, aquele azul celeste, azul turquesa, aí entra em contato com as flores verdes e com florezinhas cor-de-rosa, sente a luz do céu, vê as margaridas amarelas, né? Quem sabe ela pode visualizar uns pássaros na cor laranja voando para lá e para cá, né? Umas florezinhas vermelhas, aí pode visualizar umas frutinhas. Eu posso, pô, já vi todas as cores enquanto ela está ali, você aplicando o reiki. A própria pessoa se conectou, e às vezes a pessoa fala, né? Nossa, eu vi umas margaridas enormes, um girassol incrível apareceu para mim. Ela estava precisando, né? E ela viu, né, o que ela estava precisando. Ah, é bem legal, gosto muito. Já fizeram meditação assim na natureza? Olha que legal, eu ia falar, intuitivamente eu já fiz várias vezes, aí aquela emoção que eu queria puxar pela cor, eu puxava um elemento da natureza daquela cor, porque ajuda a visualizar, principalmente o céu Sim. azul, ou o Aí, mar, o verde da natureza, as cores das flores do isso jardim, aí. aí puxa a cor, a flor com a cor. Legal, olha só, então já estava É. Você dentro da pode ideia. ter. Eu dou assim umas meditações básicas já por escrito, que depois a pessoa cria do seu jeito, né? Porque cada um é só um roteirinho, né? Mas para você visualizar de repente o campo daquela cor que você está dando, está achando interessante. Por exemplo, se a pessoa precisa de uma defesa psíquica, ela está precisando lá de um violeta,
A gente nunca aplica violeta sozinha, sempre violeta com dourado, violeta com amarelo. Aí você pode fazer essa visualização, recomendar. Faz essa visualização sempre em casa, se vê lá num banho, numa aguinha violeta. Olha só que lindo, você vê uma banheira cheia de água lilás, você entrando ali dentro, depois você pegando a luz do sol. Já entrei no violeta e no dourado. Ai, trazendo energia, vitalidade para você. Você pode orientar o seu cliente, vai fazendo essas meditações e até arquiva, né? Porque serve para você usar com mais de uma pessoa e orientando, e você já faz o preparo dela. É uma forma, se você está atendendo, inclusive à distância, da pessoa usar, né, isso daí, né, esse roteirinho para se autocuidar. E a gente também, né, gente, o terapeuta. O nosso cliente, você atendeu uma pessoa, não tem uma lâmpada ali, ó. Acabou de atender, faz uma visualização criativa, fazendo conexão com as cores e fazendo a limpeza do teu campo para se defender, né? Porque os E, ambientes são assim, fala. no caso, quem faz o curso precisa de alguma lâmpada especial? Tem, ou é lâmpada colorida? Porque, por exemplo, Antigamente... pode falar. eu comprei para as aulas de reiki, eu uso que vai trocando, né? É uma lâmpada que ela troca de cor. Mas eu uso nas aulas. Mas para cromoterapia, é esse tipo de lâmpada ou é uma lâmpada especial? Não, antigamente a gente tinha que mandar pintar as lâmpadas, né? Porque tinha até, ainda tem, no outro dia eu vi uma lâmpada bolinha, lembra aquelas lâmpadas bolinhas assim? Tem umas que têm umas cores lindas, Sim. ainda encontramos uma ou outra, né? Mas essas lâmpadas de LED, que são inclusive mais seguras, porque elas não aquecem, né? Que era um perigo aquilo. A gente, claro que quando se aplica, aplica a uma determinada distância da pessoa, mas sempre era meio chato. Aí a gente, como Uhum. terapeuta, tinha que ter uma luva especial, porque para trocar a lâmpada, aquilo dava um trabalho enorme, né? Tira a lâmpada, bota a lâmpada, aquilo era um saco, né? E as lâmpadas LED funcionam muito bem, mas elas têm um limite de cores. Normalmente são 16 cores, né? E em cromoterapia a gente usa algumas cores diferentes. Por exemplo, dourado, muito difícil. Você usa o amarelo, tem até um tom amarelo mais puxando um pouquinho para amarelo ouro, mas ele não está bem o tom dourado. Serve, serve, mas se a gente conseguir alguém que pinte, né, uma lâmpada, mesmo que seja lâmpada de LED, porque não existe mais lâmpada incandescente, graças a Deus, né? Porque eu acho mais seguro. Mas, por exemplo, o dourado é uma cor legal da gente ter, né? Eu consegui aqui no Rio, tem uma artesã, já é bem senhora, né? Ela é bem senhora, mas ela pintou várias lâmpadas. Eu até falei com ela se ela pintaria. Ela falou: "Não, acho que eu ainda consigo pintar." Que ela fez um trabalho lindo. Ela é mãe de uma das nossas terapeutas florais. Então, o dourado é uma cor que é legal a gente conseguir, que contribui. A prata, prata também é difícil de achar. Às vezes, em locais que fazem lâmpadas para aniversários, eventos, também às vezes tem. Mas mesmo pela internet não é muito fácil. Mas é uma cor importante da gente ter o prata, que é desimpregnante do campo, é energético, então é uma cor legal. O lilás clarinho, aquela lâmpada, essa lâmpada não tem o tom mais adequado. Ele até clareia, mas ele fica mais perto ou do violeta ou do magenta, né? Então, é uma cor também legal, que é boa para cromoterapia, é o lilás, né? Tem também o rosa bebê, aquele rosa bem suave, bem clarinho, também é uma cor que essa lâmpada não atinge, tá? Então, é uma cor que a gente pode conseguir pintando.
a gente pintar dá um trabalho danado. Quem trabalha de uma forma com artesanato, às vezes consegue, porque o rosa bem clarinho é bom para bebezinho, para idoso, idade avançada, 80 a mais. Você precisa de rosa para circulação, não dá para dar um rosa forte. Tem que ser um rosa bem suavezinho, um azul suavezinho, né? Então, são tons que amplificam. Normalmente, a quantidade de cores que a gente usa relevante são 24 tons, tá? Porque você tem o laranja, mas aí você tem o pêssego, que é um laranja mais suavizado, amarelo clarinho, amarelo forte. Por exemplo, o verde, que é uma cor importantíssima, né? O verde. Aí você tem o verde bandeira, tem o verde folha, tem o verde limão. Aí, né, gente? Já é uma sofisticação. Mas se a gente conseguir, pelo menos incluir o lilás, o rosa, o dourado e o prata, já amplifica, né? Mas hoje essa lâmpada é uma lâmpada chinesa, né? Ela é de muito fácil acesso e barata, né? Porque quando começou ela era cara. Agora ela é bem acessível, dá para E comprar. dura bastante, né? Tem uma durabilidade ótima. Ótimo. Aí tem que ver a amperagem, né, da lâmpada. Por exemplo, a lâmpada é legal, voltagem, né? Eu acho que é ser pelo menos 8 watts. A de 5 watts ainda quebra o galho. As de 3 são muito fraquinhas. Então, a gente usa as de 8 watts, que é legal. Quem conseguir a de 10 também é legal, mas normalmente tem 5 e 8. Tá? Então, isso também faz diferença, porque se ela for muito fraquinha e você, por exemplo, atende o seu paciente numa maca e quer fazer uma aplicação geral, que a gente vai aprender a aplicar sentadinha, vai aprender a aplicar na maca, dá para botar spots, né? Aí já é sofisticado, né, gente? Aí na maca, os spots, aí você precisa de uma lâmpada de maior potência, tá? Então, a muito fraquinha não atende, porque ela não vai ter um impacto tão grande sobre o corpo, né? Tá? Então, é bom a gente estar atento. E só para completar, tem a cromoterapia através dos cristais, que aí é um estudo mais amplo, que aí junta, né, gente, o ambiente, a É. luz e a visualização criativa e o cristal, que aí é um E curso inteiro, né, gente? tá, agora o curso vai começar agora focado na cromoterapia, o uso das lâmpadas, é Por isso? luz, por luz. O Se curso é der online, tempo, vai ser online, tá? Se gravado. der tempo, eu vou ver a família dos quartzos só para uma aplicação pontual, né? Porque não dá para ver todos os cristais, né? Vai ser online, vai ficar gravado, né? Porque às vezes a pessoa não pode estar na hora, aquela coisa assim, tá? E a pessoa vai aprender toda a teoria e vai aprender a aplicação prática, porque é um curso bem voltado para a prática, tá? Então, esse é o objetivo, que a pessoa saia do curso aprendendo a aplicar, e a gente vai estar disponível para tirar dúvidas, depois, quando a pessoa fazer uma monitoria, né? Depois dar uma pequena supervisão, porque quem tiver dúvida, conforme for aplicando, É, tá? você, Célia, que é professora, né? Sim, E eu, eu como já sou sou da. aluna da Célia, sei que ela é uma professora muito didática, muito boa. Então, Vai ter material didático também, todos os textos, tudo. Eu estou pensando até fazer um filminho, né, de cada aplicação, já que não vamos poder estar presencialmente, mas fazer uma filmagem da aplicação, que eu acho que isso vai ajudar bastante a tirar as dúvidas. que joia. Maravilhoso.
Tá bom. Muito obrigada, Célia, por explicar, né? Porque às vezes a gente lê lá no Instagram, recebe por e-mail, né, a indicação do curso e não entende, né, a profundidade, não entende às vezes a indicação, como é que eu vou usar isso, né, no meu dia a dia, no meu atendimento, né? Que às vezes fala, eu faço só terapia floral, mas como é que eu vou usar cromo, né, junto no meu atendimento? Tem essas Já dúvidas. tem a aplicação dos florais nos pontos e nos chakras, que a gente vai incluir, né, Perfeito. no curso. Perfeito. Então serve também para quem é acupunturista, né? Às vezes o paciente fica ali 20 minutos com as agulhas, né? Por que não fazer uma cromo? Olha que maravilha, né? Então, assim, é um recurso terapêutico maravilhoso, acho que para qualquer tipo de terapia, né? E a gente estamos aí cheios de novidades, né? Com esse curso agora, que vai começar em maio. Em julho, vamos começar um novo curso introdutório de bar, né? E também um curso de aprofundamento, né? Que é a prática clínica, né? Que é muito importante, né? Essa troca, esse aprendizado aí para a gente poder estar junto dos nossos clientes, né? Então, assim, eu peço que vocês possam acompanhar a nossa página no Instagram, né? A gente está colocando as novidades ali. Também estamos enviando por e-mail, né? Porque a gente sabe por WhatsApp, né? A gente tem que ampliar o nosso canal de comunicação. Nosso site está sendo atualizado, né? A gente vai começar agora. O Café com Flor foi retomado, né? Agora com essa edição especial. E vamos seguindo aí com essas trocas, né? Estamos à disposição de ideias, estamos tirando dúvidas e aguardamos vocês aí nesse curso maravilhoso aí que a Celinha está preparando. Andréia, obrigada pela tua presença maravilhosa. Coisa boa estar aqui com vocês, a gente sempre trocando ideias, né? E também vai ter o curso de pets, né? Que o Rogério vai dar, O floresta, Isso, né? Rogério vai dar o de pets, Andréia. O Já Rogério estava também é esquecendo, outro é tanta professor ótimo. novidade, ficou É, o tudo na Rogério também foi meu memória. professor, muito bom. Então, assim, recomendo, assim. Então, muita novidade, muita coisa boa, né? Com uma Muita turma coisa. maravilhosa, Sim. interessada, pesquisadoras, praticam há muitos anos, né? Então, a gente aprende muito nos cursos, né? Então, eu já fui aluna da Célia, já fui aluna do Rogério, e sei que são excelentes professores, então recomendo. Ai, Tá que bom, bom. gente. Valeu, muito bom. Obrigada. Valeu. Espero Um que vocês beijo. aproveitem. Tá bom. Tchau. Tchau.